som, som. 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 Ei. Graça e paz, irmãos, amém? Vamos dar continuidade ao louvor, adoração ao nosso Deus. Eu gostaria de te convidar a se colocar nessa noite, não como uma noite igual às outras, mas que seja uma noite diferenciada na sua vida, um momento realmente de adoração ao nosso Deus, que você colocasse Deus acima de tudo, tudo na sua vida. Às vezes não é o que fazemos, não é o que pensamos, não é o nosso agir, mas eu gostaria de te convidar. Vamos nos colocar em pé em oração, vamos falar com o nosso Deus. Pai amado, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome. Te agradecemos por estar na Tua casa mais uma noite. Te agradecemos por esse privilégio, Deus, que o Senhor nos dá, por esta bênção maravilhosa de podermos estar reunidos como uma só família, para louvar, para exaltar e principalmente para aprender mais de Ti, Senhor. Sabemos que o Senhor tem preparado coisas maravilhosas para nós, Deus.
e que possamos, Senhor, entender tudo aquilo que o Senhor tem planejado para as nossas vidas. Possamos ouvir e colocar tudo em prática, Senhor. Sê com as nossas vidas, Pai querido, e aceita o louvor que iremos entoar ao Teu nome agora. Que estas músicas cheguem diante de Ti como um aroma suave, Pai. Que possamos estar aqui com o único propósito de Te servir, Senhor. Que não seja para a nossa glória, para aparecermos, ou para mostrarmos que cantamos melhor que alguém, Senhor. Mas que possamos fazer o nosso melhor para Ti. E buscar a cada dia mais e mais fazer o nosso melhor. Somente para louvor, honra e glória do Teu nome, Senhor. Nós pedimos toda a orientação, pedimos a Tua presença aqui, Senhor. Sê conosco, Deus, e que possamos cultuar o Teu nome. Possamos render graças a Ti e Te agradecer por tudo que o Senhor tens feito. Em nome de Jesus, amém. Vamos dar glória ao nome do nosso Deus. Demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou, herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A que nos convida a tal prova de amor, nos merecimentos do Filho de Deus, e quem se entregar ao seu bom Salvador vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tu és santo. Os irmãos lembram dela? Os homens cantam a primeira parte, as mulheres a segunda, ou cantam e as mulheres repetem. Se os irmãos tiverem dúvida, os jovens sabem bem dessa música, né? O Rodolfo fez assim, ó. Sabe ou não sabe, Rodolfo? Ah, então agora eu gostei. Tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, para
para sempre. para sempre. Te amarei, Te amarei. e eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro, diante dele me prostro. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro, diante dele eu me prostro. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso. tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço. para sempre Para sempre te amarei, te amarei. e eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro, diante dele eu me prostro. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro, diante dele eu me prostro. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Pai de amor, poderoso Deus. É o Emanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vive está, Ele ressurgiu. Ele reinará, Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, princípio e fim. Salvador, Messias, amigo pra mim. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Os irmãos podem se assentar. Esse versículo, ou essa frase, ou isso foi dito, acabou mexendo demais, né? Às vezes a gente procura a presença de Deus para... Ah, Deus, eu vou orar agora porque eu estou passando por uma necessidade e vou pôr esse momento na tua presença. E às vezes no momento de alegria, aquele momento de maior desconcentração, digamos assim, a gente não lembra de Deus. E às vezes a gente reflete por aí e vê que o pessoal se dedica ou dedica a sua vida a muita coisa, né? E essa frase acabou mexendo um pouquinho comigo, que o poder da oração não depende daquele que pede, e sim daquele que ouve. Quando oramos a Deus, Ele ouve. E se for da vontade dEle, Ele vai responder a sua oração. Uma vez eu estava dando aula para os jovens, eu comentei um fato que aconteceu comigo quando eu morava em Americana. Eu não tinha carro
e eu ia para a faculdade. E numa sexta-feira tinha acabado a aula e eu estava com o carro do meu pai e eu ia para a casa da minha mãe. E era sexta-feira, umas 11h30 da noite. E eu passava aqui na frente de Limeira e o meu pai ele tinha um Gol 1000, simples, mas um carro fantástico. E eu não estava contente com aquilo. Eu saí bastante murmurando. Eu falei, oh Deus, por que eu tenho um carrinho desse, né? Ainda nem é meu, do meu pai. Como eu queria um carro melhor, queria alguma coisa melhor. Bem que o senhor podia me dar algo melhor, né? E vim. Quando eu cheguei aqui na frente da Companhia de Luz, logo que a gente pega a estrada para Mojimirim, tinha um carro que era o carro dos meus sonhos até então. Era um Golf lindo, GTI, completo. Ele estava um pouco menor do que esse púlpito aqui. Fazia mais ou menos uns 20 minutos que a pessoa tinha batido o carro ali, a mais ou menos 180 a 200 por hora ele estava. E Deus falou comigo naquela hora. Interessante, né? Numa sexta-feira, 11h30 da noite, Deus responde a minha conversa com ele. Fala assim, aí ó, é isso que você quer para sua vida? E eu sempre vinha até Limeira a 100 por hora, que era o limite da pista, né, que é até hoje. E daqui para casa da minha mãe, eu ia correndo muito. Tudo que eu podia eu corria no carro. Nesse dia eu tremia tanto, mas eu tremia tanto, que eu demorei por volta de 2h30 para chegar até Monte Sião. O que normalmente eu gastava 1h15, 1h20, eu demorei 2h30. De tanto medo que eu fiquei, porque eu me coloquei dentro daquele carro. Eu falei que interessante, né? Às vezes a gente se põe na presença de Deus, mas a gente não tem noção do que Deus já tem feito por nossas vidas. Às vezes a gente pede, mas será que eu estou pedindo o que é da vontade dele? Ou eu estou querendo me agradar? E eu queria te convidar a se colocar em oração agora. Se você estivesse colocando na presença de Deus a sua vida, para Deus agir na sua vida, te ensinar, mostrar o que é a vontade dele na sua vida. Você pode colocar a vida da sua família nas mãos de Deus, para Deus estar orientando a cada um da sua família, seus amigos, seus vizinhos, mas que você realmente orasse a Deus para direcionar a sua vida. Às vezes pedimos a Deus, converte a minha mãe, o meu pai, meu irmão, meu primo, meu amigo. Mas o que nós temos feito? Temos nos colocado na presença de Deus para que isso aconteça? Continue em atitude de oração. Se os meus pés me fizerem tropeçar, se os meus olhos não puderem te agradar, ó Senhor, vem me levantar, em pé eu vou ficar. Ensina a tocar teu coração. Eu quero viver em teus átrios. Me ensina a tocar teu coração. Eu quero viver.
Deus eterno, te agradecemos, Senhor, nessa noite, porque nós estamos aqui, Senhor, para louvar e agradecer o Teu nome, ó Pai. Muitas vezes nós sabemos, ó Deus, que nós somos falhos, sabemos que nós acabamos colocando nossa vontade na frente da Tua, Senhor. Mas nós cremos, ó Deus, que Tu és um Deus forte, Tu és um Deus todo-poderoso, Senhor, e pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, ó Pai. Senhor, eu te peço por cada vida que está aqui, Senhor, cada vida que nos acompanha pela internet, ó Pai, que o Senhor esteja presente no lar de cada um, que o Senhor esteja presente no coração de cada um, na vida de cada um, Senhor. Instrui cada um aqui, ó Pai, de como o Senhor quer que nós vivamos a Tua presença, Senhor. Nos ensina dia após dia, ó Pai, quão grande é o Teu amor por nós. Nos lembra, Pai, todas as manhãs, quando acordarmos, ó Senhor, que a Tua presença está conosco, Senhor. Eu te peço, Jesus, abençoa cada um. Nós não sabemos a vida de todos, Senhor, mas o Senhor conhece cada coração, cada necessidade. E nós te pedimos, ó Senhor, que o Senhor venha de encontro ao que cada um precisa, Senhor. Através da Tua palavra, através de canções, através de testemunhos, através da vida de outras pessoas, que nós possamos crer na Tua presença, crer na Tua palavra e acreditar que aquilo que o Senhor quer para a nossa vida é o melhor, Senhor. Se há alguém aqui enfermo, Senhor, se há alguém aqui com problemas financeiros, passando por difíceis problemas, ó Senhor, derrama a Tua bênção, faça a Tua vontade, ó Pai, mas não deixe de vir ao encontro da nossa vida. Abra os nossos olhos, abra o nosso coração, para a gente enxergar, ó Pai, que só o Senhor é Deus na nossa vida, que o Senhor é a única coisa que nós precisamos, ó Pai, para viver, que o Senhor jamais deixa na mão aquele que espera em Ti, ó Pai, porque o Senhor conhece o coração de verdadeiro adorador, e que o Senhor possa nos tornar verdadeiro adorador, Senhor. Que nossa vida possa ser constantemente, ó Pai, um testemunho vivo da Tua presença. E quando olharem para a nossa face, ó Pai, possam enxergar a Tua face. Senhor, se alguém aqui, de repente, tem algum sentimento de culpa ou algo do tipo, ó Pai, que caia por terra. Que possa crer, ó Senhor, que o Teu amor é acima de qualquer problema. Que o Teu amor é acima de qualquer tribulação, de qualquer situação que a gente possa passar, ó Senhor. Nos ensina a viver, Jesus. Nos ensina, nos mostra como o Senhor quer, nos quebranta e nos refaça novamente, Senhor. Essa é a minha oração, faço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os meus pés me fizerem tropeçar, se os meus olhos não puderem Te agradar, ó Senhor, vem me levantar, em pé eu vou ficar. Ensina a tocar seu coração. Eu quero viver em Teus átrios. Me ensina a tocar teu coração. Eu quero viver. Amém. Vamos nos colocar em pé de novo? Olho para
cruz eu vou, o seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe-me a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Essa próxima música diz: ser
conhecido por Deus. Às vezes algumas pessoas acabam trocando ser reconhecido por Deus. Eu quero ser conhecido pelo meu Deus. Às vezes muitas pessoas fazem alguma coisa esperando algo em troca. Ou se não, vou fazer agora porque assim Deus vai me abençoar. E não é isso que diz na palavra do nosso Deus, né? Muitas pessoas também se colocam, não, eu sou melhor. Eu sou melhor que ele, eu faço melhor que ele. Com certeza, se eu fizer, fica muito melhor. Mas será que nós estamos nos humilhando na presença do nosso Deus? Será que estamos nos tornando conhecidos por Deus? É interessante que quando estamos aqui em cima, percebemos várias situações. E eu acabo sendo muito emotivo, às vezes não demonstro. Mas agora mesmo quase chorei. Quando eu olho para a Bruna cantando, levantando a mãozinha e cantando pela cruz, chamou gentilmente, me atraiu. E a Bruna tem o quê? 3 anos a ser? 3 aninhos. E se nos colocarmos na presença do nosso Deus como crianças que buscam o pai e a mãe, e o pai e a mãe sabem muito bem o que eu estou falando. Uma criança depende tanto do pai e da mãe, às vezes do vô e da avó, e a gente não tem noção disso. E eu tenho certeza que o que Deus mais quer é que nos coloquemos na presença dele como essas crianças que adoram ao Pai em espírito e em verdade, que buscam realmente o Pai com o que eles têm de mais limpo e mais lindo no seu coração, sem maldade, sem mentira. Gostaria de te convidar a ser um verdadeiro adorador. Apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pelo som. Sabe todos os meus dias, e pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, me separou, me marcou no seu altar para servir. Apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os teus planos,
deixar em mim a voz que deseja ouvir. E toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, Da vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para O servir. Senhor conhece. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir, para servir, para servir. para servir, para servir. Deus amado, continuando na tua presença, te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos dá o fôlego da vida. O Senhor nos dá esse ar maravilhoso, Senhor, que podemos encher os nossos pulmões e declarar que o Senhor conhece o nosso ser. E declarar que o Senhor está acima de tudo e de todos, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor se faz presente a cada dia nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado. Não somos merecedores, Pai, mas o seu amor é infinitamente maior do que podemos imaginar. E o Senhor tem estado conosco, Deus. Queremos te pedir neste momento, Pai, que o Senhor conduza este culto. Que esse culto seja para a honra e glória do teu nome. E que possamos sair daqui, Pai, repletos pelo teu Santo Espírito, Senhor. Trabalha na vida do pastor Geraldo, Senhor. Obrigado, porque sabemos que ele passou por tribulações, sabemos que ele passou por dificuldades essa semana, mas que o Senhor está restaurando a saúde dele para que ele esteja aqui, Senhor. Obrigado porque o Senhor conduz a vida dele a cada dia, Senhor. Obrigado por todo o conhecimento e toda a sabedoria que o Senhor tem colocado na vida do pastor Geraldo, por todas as bênçãos que o Senhor tem proporcionado a ele, Senhor. Pois é um servo que segue o teu mandamento de falar da tua palavra, de demonstrar através de gestos e atitudes, Senhor. Obrigado porque ele dá mais uma vez o exemplo de servo fiel que vem à tua casa para louvar e principalmente para ser usado como um instrumento nas tuas mãos, Pai. Usa a vida do pastor Geraldo mais essa noite, Senhor. Fala conosco através da vida dele, Senhor. E continue a fortalecer a vida deste teu servo, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Os irmãos podem se sentar. Boa noite, irmãos. Nós queremos agradecer todos que estão conosco. Nosso muito obrigado porque você veio. E esperamos que através da palavra de Deus, dos cânticos que já foram entoados, das orações, você possa ser ricamente abençoado nesta noite. E que ao sair daqui esta noite, você possa sair daqui edificado, fortalecido, encorajado, e que o amanhã será com certeza melhor do que hoje.
nós queremos convidar as crianças que certamente estarão reunidas para aprender a palavra de Deus na sua maneira simples de entender as coisas, mas ouvir a palavra do Senhor nesta noite. Vai orar? Não vai cantar esta noite. Cadê as demais crianças lindas que nós temos aí? Está começando a chegar. Mas está faltando muita gente. Acho que as crianças estão com frio. E vem um correndo ali. Opa, aumentou as crianças. Nós vamos orar, as crianças vão sair, vão ouvir a palavra de Deus para o seu coraçãozinho. Onde estão os outros 9? Muito bem, então vamos orar com essas irmãs, agradecendo a Deus. Vamos orar com aquela irmã. Senhor Jesus, eu te louvo, Pai, te agradeço por mais essa noite que estamos reunidos na tua presença, Pai. Te agradeço por essa oportunidade de estarmos aqui à frente com essas crianças, Senhor, aonde vamos estar nos retirando, mas para louvar e engrandecer o teu nome, Senhor, da maneira que eles entendem, Pai. Que o Senhor possa estar na direção de tudo, Senhor, e que essas crianças aprendam a louvar e engrandecer o teu nome, Senhor. Que elas possam crescer em sabedoria, Pai, na tua palavra. Fique com o pastor que vai trazer a mensagem e que seja, Senhor, para engrandecimento das nossas vidas. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, com certeza a maior parte da igreja sabe que o pastor Luciano está ministrando a palavra de Deus lá na 4ª igreja. É a razão dele não estar conosco. Mas nós queremos que a igreja esteja também orando por ele, que a essa altura dos acontecimentos ele deve estar ministrando a palavra, porque o culto lá começa às 7 horas. Então é bem provável que essa hora ele está ministrando a palavra de Deus. Irmãos, nossos avisos são o culto de quinta-feira, o trabalho de sábado, trabalho de sábado. Nós estamos tentando divulgar aí o trabalho de sábado. Boa noite, a paz do Senhor. Próximo sábado, às 19h30, nós estaremos recebendo aqui na nossa igreja o quarteto Cetro a Capela. Um quarteto muito bom. E nós queremos aproveitar esse dia, do dia 26, para fazer um culto evangelístico. Então o convite é para que você traga mais um. Que você venha e traga mais um, de preferência não cristão, que ainda não conhece a Jesus. Porque através dos hinos que serão cantados, através da formação que eles trabalham, é um quarteto a capela, eles trabalham só com a voz, ele não trabalha, não tem nenhum instrumento, então chama muita atenção e vai ser muito bom se você puder estar aqui conosco. Você que nos acompanha também pela internet, é o nosso convite para estar aqui presente, se for possível, a prestar um culto a Deus no próximo sábado, dia 26, às 19h30, aqui na nossa igreja. Dia 3 de agosto nós teremos a Assembleia Geral da Igreja. Você que é membro da igreja, já comece a orar para que Deus ajude a você decidir, porque nós teremos eleição para 3 presbíteros ou presbíteras, 3 diáconos ou diaconisas. No próximo domingo, no boletim estará o nome dos que estão vencendo o tempo de presbiterato e de diaconato. Então comece a orar para que Deus ajude, para que essa obra cresça cada dia mais e que homens e mulheres possam ser escolhidos por Deus para estar ajudando o trabalho nessa obra na casa de Deus. Eu ainda aproveitando a oportunidade, digo, ore por esse dia, irmãos. Nós vamos fazer confirmar aquele que Deus já escolheu para esse ministério. A igreja deve estar em oração.
para que Deus esteja levantando homens e mulheres para a sua obra neste lugar. Como os irmãos sabem, nós já estamos aqui há quase 20 anos e o conselho desta igreja tem feito tudo o que é possível para que o trabalho de Deus neste lugar não sofra solução de continuidade. E os irmãos percebem que Deus tem abençoado esta obra. Então você lá nas suas orações, nós temos uma reunião de oração na terça-feira e devemos orar para que aqueles que vão ser escolhidos para continuar no ministério de presbítero ou diácono, ou diaconisa ou presbítera, possam ser homens e mulheres comprometidos com o reino de Deus. Esse é o nosso desejo e é também a nossa oração. Se alguém tem mais algum aviso, o momento é oportuno para fazê-lo. Pois não? Tá bom, a nossa irmã Dalci está agradecendo a igreja pelas orações que a igreja tem levantado em favor da sua filha Denise. Eu estive lá visitando ela já pela segunda vez e orado com eles e eu sinto que há uma grande necessidade, irmãos, de Deus interferir poderosamente na vida dela, porque a medicina não está conseguindo resolver o problema dela. E eu vou dizer uma coisa para a igreja, preste bem atenção, não esqueça disto. Onde terminam os recursos dos homens, começam os de Deus. Deus começa onde nós para. Enquanto nós pudermos ir realizando o trabalho, fazendo aqui, pegando ali, gastando o último centavo que tem, nós vamos se agarrando a isso. Mas Deus deixa nós bater a cabeça, aí a hora que nós cansa, que nós não tem mais jeito, os recursos param, aí ele começa os dele. E eu vi que ela está melhorando, graças a Deus, e a irmã manda agradecer. Mas continua orando para que Deus complete esta obra. A palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra em vós, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ele começa e termina a obra em nossa vida, na vida dos nossos queridos, e ele faz da melhor maneira. Mais algum aviso ou pedido de oração? Nós vamos orar daqui a pouco. Se não tem mais avisos nem pedido de oração, eu quero convidar os irmãos para abrir a palavra de Deus. No livro de 1 Samuel, capítulo 22, os 5 primeiros versículos. 1 Samuel, Velho Testamento, para você que está começando a ler a Bíblia agora. 1 Samuel, Velho Testamento, depois do livro de Juízes. Capítulo 22, 5 primeiros versículos, vamos à leitura. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e era com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispá dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias em que Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. E então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Assentado, curve a sua cabeça, porque vamos orar. Pai eterno,
Queremos te agradecer por essa oportunidade que nos concede nesta noite, de mais uma vez abrir a tua palavra. E pedimos, ó Pai, que o Espírito Santo esteja agindo poderosamente na vida do teu povo. Que o Espírito Santo esteja tocando este lugar. E que haja nesta noite vidas tocadas, vidas transformadas, lares reconstruídos. E aqueles que nos veem e ouvem pela internet também possam ser alcançados pela tua graça de maneira poderosa nesta noite. E agora, ó Pai, eu te agradeço pelos irmãos que estão aqui e peço por aqueles que não vieram, mas que esta noite, através da tua palavra, os que estão aqui possam sair daqui edificados. Aqueles que não vieram por razões que desconhecemos, possam alcançar a mesma graça de ser fortalecido na fé. E aqueles que por negligência ou por qualquer outro motivo deixaram a tua casa, por qualquer outra razão, possam ser despertados para uma grande necessidade, que é a de estar na tua presença, na tua casa. Inclina para nós, Senhor, os teus ouvidos, ouve a nossa oração. Derrama a tua graça sobre o teu povo, fala conosco, porque se tu não falar, as nossas palavras não vão alcançar o teu povo, mas se tu falar, nós sairemos daqui fortalecido, edificado, e por isso pedimos, fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos agradecido, e o teu povo diz amém. Amém. Meus queridos, esta noite eu quero falar com aqueles que são habitantes de caverna. Se você não é um desses moradores de caverna, talvez a palavra não vai atingir você. Mas aqueles que estão vivendo um momento na caverna, com certeza vai sair daqui melhor do que quando entraram. O texto que nós acabamos de ler fala um dos momentos de Davi, e que possivelmente seja um dos piores momentos que Davi enfrentou na sua caminhada. Diz a palavra de Deus que Davi, quando jovem, ainda quase adolescente, Deus chama Samuel e manda ele ir à casa de Jessé e escolher um que seria ungido para que no futuro fosse o rei de Israel. Depois de passar em revista todos os filhos de Jessé, com exceção de um, Samuel pergunta a Jessé: você não tem mais nenhum filho? Jessé fez um esforço muito grande para lembrar que tinha mais um. Dá a impressão que Davi era aquele tipo de ovelha negra da família. Ele vivia no campo, apacentando o rebanho do seu pai, e parece que ele quase sempre era esquecido. E nós podemos perceber isto quando os seus irmãos vão à guerra, fazendo parte do exército de Saul. E um dia Jessé chama Davi e diz assim: vai aonde estão os seus irmãos no acampamento e leva alguma coisa para que eles possam alimentar melhor lá. E diz a palavra de Deus que Davi chegou no acampamento do exército de Saul, e ele ouviu lá algumas conversas a respeito de um homem poderoso do exército filisteu, e que durante 40 dias ele conclamava de manhã e à tarde, insultava, desafiava o exército de Israel. E quando Davi chega lá, olha para os seus irmãos, trazendo na bagagem muito alimento. E enquanto ele distribuía o alimento entre os seus irmãos, diz a palavra de Deus que um dos seus irmãos percebeu que ele estava muito atento à conversa que eles estavam conversando. E ele então aproximou deles e, atento à conversa,
e percebeu que eles estavam morrendo de medo. E ele então disse o que estava acontecendo e qual era o motivo de tanta preocupação. Então diz o texto sagrado que um dos seus irmãos disse para ele palavras duras, maltratou e disse que o que ele veio fazer aqui. Ele disse, o que eu fiz dessa vez? Então, por isso, eu percebo que parece que Davi era aquele que fazia parte da família, mas estava sempre à margem dos acontecimentos. Eu não quero entrar nos detalhes, porque a sequência dessa história, neste ponto, é que Davi se oferece para enfrentar aquele monstrengo que era Golias, o chefe do exército filisteu. Mas diz a Bíblia que Davi, depois que fora ungido para ser o futuro rei de Israel, ele não teve mais sossego. E eu aproveito para dizer à igreja aqui nesta noite que a vida cristã nunca foi um mar de rosa. E não vai ser. Alguém disse uma frase, estou aproveitando a deixa do nosso irmão que citou aí uma frase sobre oração, mas diz que o milagre da conversão acontece num momento, mas a preparação de um santo leva a vida inteira. Você quer que eu repita? O milagre da conversão acontece num momento, mas a preparação de um santo leva a vida inteira. Isso quer dizer que a vida cristã é uma preparação para a eternidade, mas enquanto caminhamos, precisamos muito da graça de Deus, para que nós possamos ser, como disse Paulo, mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Então Davi, depois de ungido, ele começou a exercitar a sua vida, e Saul, logo que tomou conhecimento de que Davi era o jovem que tinha batido Golias, e quando ele volta do campo de batalha, diz a Bíblia que as mulheres cantavam pela rua de Jerusalém, um canto que ficou conhecido por toda a palavra de Deus, que Saul abateu os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. E estas palavras provocou tanto a ira de Saul e a inveja, em que ele jurou no seu coração eliminar Davi do seu caminho, tentando por 2 vezes pregar ele na parede com uma lança, mas Deus estava cuidando dele desde o momento que ele foi tirado de trás das ovelhas de seu pai Jessé para ser ungido, e a partir dali Deus estava preparando este homem para ocupar o trono. Diz a palavra de Deus que nessa perseguição sem trégua que Davi movia contra, que Saul movia contra Davi, ele passou fugindo durante um bom tempo e escondendo por lugares, chegou até a pedir asilo político no território inimigo, que era o território dos filisteus. E ele perdeu até a sua autoestima. Quando nós lemos esse texto, nós deixamos Davi na casa de Aquis, rei dos filisteus, fingindo de louco para não ser morto. Diz a Bíblia que Davi deixava a baba correr pela barba e mexia no buraco da parede do palácio, como se estivesse esgravadando alguma coisa. E Aquis então pergunta a alguém, quem é esse doido? Aí alguém falou, esse é Davi. Mas Davi, quando percebeu que tinha sido reconhecido, ele fingindo de louco, tentou fugir dali o mais depressa possível. E ele então vai esconder na caverna de Adulão.
É por isso que eu disse que esta noite quero falar para aqueles que são habitantes de caverna. Davi perdeu tudo. Perdeu esposa, perdeu conselheiro, perdeu seu melhor amigo Jonatas e perdeu muitos outros amigos. E agora no fundo da caverna de Adulão, Davi tinha perdido mais. Estava perdendo a liberdade, a autoconfiança, rastejando como um verme naquela caverna, e ele queria ficar só, sem ninguém. Meus queridos, uma das coisas que nós queremos quando estamos na pior situação é ficar sozinho. Talvez eu esteja falando esta noite com alguém que já passou por isso. Quem sabe, quem está nos vendo pela internet está passando por isso. Não quer falar com ninguém, não quer ouvir ninguém. Quanto menos conversa, melhor. E ali está o futuro rei de Israel, vivendo esse projeto miserável de vida no fundo de uma caverna. Eu não sei se os irmãos estão lembrados que uma vez eu trouxe aqui uma gravação de um hino muito tocado. Hoje parece estar um pouco afastado da mídia aí, mas parece que aquela dupla, não sei se é Canarinhos de Deus ou coisa assim, que canta a música de Barabás, que diz: no fundo de uma cela fria estava eu e a solidão. A alegria tinha ido embora, esperava a hora da execução. Davi, no fundo daquela caverna fria, cheia de verme, ele não sabia o que poderia acontecer amanhã. Mas eu gostaria de dizer para os irmãos, quem sabe você, ou alguém que está nos vendo pela internet, está vivendo este momento no fundo de uma caverna. Depois de perder tudo, perder a autoestima, perder amigos, companheiros, esposa, emprego, perder dinheiro, perder amizade, perder a autoconfiança, perder coisas que nós precisamos dela. Eu quero dizer que Deus está à porta da caverna. Lá no fundo da caverna, Davi estava, como nós diríamos, no fundo do poço, e só restava olhar para cima. Mas quando ele olha para cima, Deus está lá. Oh, meu Deus! E eu quero dizer esta noite que você que é crente e que entregou a sua vida a Jesus Cristo, você é um privilegiado. Quando tudo falha neste mundo de Deus, quando você perde tudo que o dinheiro pode conseguir, você perde mais do que dinheiro, você perde amigos, pessoas queridas, perde a saúde muitas vezes, perde tanto que você chega mesmo a dizer. Quem esteve aqui domingo passado deve lembrar que a minha palavra foi que alguém se importa comigo. Parece que ninguém se importa comigo, mas você pode estar certo, Deus importa. E os irmãos devem estar lembrados que eu mencionei um miserável na porta de um cemitério, e Jesus atravessou uma tempestade à noite para ir em busca de uma alma. E a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo. Não precisa gritar. Vale mais do que o mundo inteiro, irmãos. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Você é muito valioso para Deus. Então Davi olha para cima, Deus está lá. Mas Deus estava preparando Davi naquela caverna. Porque aqueles que querem realmente fazer parte do reino, é preciso estar preparado para isso.
E diz a Bíblia que Deus, sem os meios de comunicação que nós temos hoje, mas Ele tem todos os meios de comunicação, e Ele então entra em contato com os pais e os irmãos de Davi. Aqueles cabra ruim lá que repreenderam ele, que desafiaram, que falou que ele era um arrogante e tudo mais, eles haviam afastado de Davi depois que ele foi ungido. Muitas vezes perdemos muita coisa porque somos cristãos. Hoje o nosso irmão Rodolfo está lá, né? Ele disse sobre os amigos dele, que muitas vezes os amigos afastam de nós por causa da palavra de Deus. E isso é quase uma regra. Jesus não disse que apenas os amigos afastariam de nós por causa da palavra de Deus, mas ele disse muito mais forte. Ele disse: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Não apenas afastam de nós, mas se você é realmente um cristão, você muitas vezes você não perde apenas amigos, mas eles passam a odiá-lo por causa da palavra de Deus. Então diz aqui o texto que Deus mandou lá para a caverna de Adulão, onde Davi estava só e não queria ninguém por perto, mas mandou para lá os seus pais e os seus irmãos. Eu penso que quando Davi olhou para a porta da caverna e viu aquele grupo de pessoas e viu os seus irmãos lá, ele disse: fazer o quê, né? Afinal de contas, ninguém é perfeito. E lá estava ele, agora cercado pelos seus pais, pelos seus irmãos. E eu creio que naquela hora Deus disse a Davi, falou: olha, e vou te dizer uma coisa que vem mais e pior. Vocês já ouviram uma frase que diz assim, que desgraça nunca vem sozinho? Às vezes você está livrando de uma e vem outra atrás dela. Mas diz a Bíblia que enquanto Davi estava ali, quem sabe, recebendo naquela mansão a família dele, eu fico até pensando como foi aquela recepção. Não dá para você ter uma ideia? Uma caverna infestada de coisa ruim. E eu não sei se os irmãos, de vez em quando, têm a oportunidade de ouvir o pastor Samuel Ferreira, e numa das suas mensagens, ele mencionando caverna, ele disse que caverna é lugar que tem rato, lugar que tem morcego, lugar que tem barata e outras coisas mais. E é verdade. Se você já entrou numa caverna, sabe do que eu estou falando. É terrível mesmo. Mas diz a Bíblia que eles se rastejaram para dentro da caverna. A Bíblia não usa a palavra rastejar, mas foi mais ou menos isto. E encheram a caverna. Lá está a família de Davi. E eu creio que os irmãos dele olhavam para ele e certo diziam: o que esse cara está fazendo aqui neste lugar? Alguns criticando, outros penalizados pela situação. Mas de repente foi chegando gente. E que tipo de gente? Veja a descrição dos infelizes. Diz aqui o texto sagrado, o currículo dessa gente. Eu penso que eles vieram se alistar no exército de Davi. Mas quem foi que disse que Davi tinha um exército? Bom, se ele não tinha, ia ter um. Diz aqui o texto sagrado que juntou-se a ele. Veja o currículo dos pessoal que chegaram. Juntou-se a ele todo homem que se achava em aperto. Meus irmãos, no fundo da caverna não tem nada, vivendo uma vida miserável, cercado pelos parentes e os pais. E agora chega alguém mais, e não eram poucos. E diz aqui que chegou a ele um grupo de homens que se achavam em aperto. Se você não entende porquê dessa situação, basta você pensar que Saul estava pressionando a nação de Israel de tal maneira que todo mundo vivia em apuros, necessitados. Saul estava usurpando tudo que eles tinham. E por isso as famílias se encontravam em aperto.
E os homens que se achavam em aperto procuraram Davi. Mas não era só os homens que estavam em aperto. Ele diz assim que todo homem que estava endividado. Que grupo, hein? Homens que estavam em aperto, homens que estavam endividados. Mas não é só isso. Veja mais. Homens, diz uma tradução que diz todo homem que estavam amargurado de espírito. Aqui na minha tradução diz de espírito desgostosos. E diz assim, e ele se fez chefe deles. Meus irmãos, que grupo que Deus mandou para lá, não? Eu quando leio esse texto, eu fico voltando atrás um pouco no Novo Testamento. E no capítulo 11 de Mateus, verso 28, eu encontro lá um convite. E Jesus disse assim, vinde a mim todos vós que estáis. Eu vou usar aqui a palavra em aperto. Todos vós que estáis endividados. E todos vós que estáis amargurados. Lá diz outras frases, mas que acaba dando na mesma. Os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, disse Jesus. Mas agora está lá Davi com a sua família, 400 homens com esse currículo, e esperando que Davi pudesse resolver o problema deles. E então Davi ficou muito preocupado, porque ele não conhecia aqueles homens. Você receberia dentro da sua casa homens que aparecem, como diz popularmente, sem eira e sem beira, e que traz um currículo desta maneira para poder ajudar? Hoje nós nem quer saber dos parentes, né? Mas diz aqui o texto que Davi se fez chefe daquele grupo, mas levou a mãe dele e o pai dele para Moabe, porque eles ficariam mais seguros, e Davi formou o seu exército, treinou o exército para ser o exército do rei de Israel dentro de uma caverna. Dona Maria, quando eu estava preparando para ministrar esta noite, ela me deu um conselho que eu não estou bem fortalecido ainda, e que eu não poderia falar mais de que 10 minutos. Eu estou dando esse recado para a igreja, porque qualquer coisa que passar de 20, eu já estou exagerando em 10. Irmãos, diz o texto sagrado que Davi, então, agora está ali sob a direção de Deus e nada mais. Com 400 homens ao seu lado, homens que estavam sendo treinados por ele era chefe deles, homens com uma vida ou com um passado de miséria, de tristeza, e que vem juntar a Davi lá no seu palácio de Buckingham, na caverna. E eu quero dizer para a igreja nesta noite, você que está na caverna da tristeza, da angústia, da depressão, na caverna do desânimo, na caverna da mentira, muitas vezes, da dúvida, da incerteza, eu quero dizer para você que Deus está à porta da caverna. Deus está disposto a pegar um grupo de pessoas tão desarrumadas, tão inseguras, pessoas que trazem na vida as marcas da decepção, do sofrimento, da tragédia, do desprezo, que traz na alma as marcas das incertezas da vida. E muitos deles, quem sabe, cicatrizes profundas na alma, de um passado sem esperança, de um passado sem segurança, de um passado que marcou negativamente a sua vida, de traumas da infância, de maus tratos dos pais, na caverna, de todo tipo que você pode imaginar. Tem muitas pessoas que carregam na alma
as marcas do sofrimento da caverna. Eu conheço pessoas, irmãos, com história de desprezo dos pais, de maus tratos, de abusos, e que não consegue superar ao longo da caminhada. E eu vou dizer, a única maneira de sair dessa é dizer: Deus, tem misericórdia de mim. E veja a oração de Davi no Salmo 142, se você quer acompanhar. Salmo 142. Veja, irmãos, que Davi faz esta oração quando ele estava na caverna. Salmo 142. Veja aí. O primeiro versículo diz assim: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face e expus-lhe a minha angústia. Esta é a oração que Davi faz quando está na caverna. Mas nessa sequência, irmãos, vamos ver o Salmo de número 57. Porque tudo indica que as orações que Davi faz nesse sentido não está aqui em ordem no livro dos Salmos. 57. Vamos ver o que está aqui no Salmo de número 57. Você que está aí com a Bíblia aberta, dá só um tempinho para mim encontrar. A mão está seca, irmão, como se já tivesse morrido. 57. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti, e à sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Alguém pode ler para mim esse versículo do Salmo 57, o primeiro? Esta parece ser, na sequência, a oração que Davi faz na caverna. E mais um salmo que também é considerado o Salmo de Davi, que é o de 34. Vamos ver o que Davi diz aí no Salmo de número 34. Está difícil aqui, irmão, mas eu creio que eu chego lá. No verso 34, ou melhor, Salmo 34, versículo 1, diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Quem começa pedindo misericórdia, quem começa confessando a sua necessidade, quem reconhece os seus caminhos e coloca perante a face de Deus, ele passa por uma transformação ao longo desse tempo e chega neste momento. Ele disse, tem uma tradução que diz: bendirei ao Senhor. Alguém tem? Bendirei o Senhor em todo tempo. Não tem uma tradução assim. Este é Davi. O Davi que foge de Saul, passa pelo inimigo Aquis, pede abrigo em território estrangeiro e vai para o fundo de uma caverna, cercado por homens da pior qualidade. Ele olha para cima e vê Deus. Deus está lá. E ele então começa a perceber que as coisas não estavam acontecendo por acaso, que Deus estava no comando de todas as coisas, e manda aqueles homens. E eu vou terminar dizendo: vocês sabem quem são esses homens? A Bíblia diz que esses homens são os valentes de Davi. É assim que Deus trabalha. Pega alguém na caverna, endividado, amargurado, arrebentado pela vida, pelo sofrimento, pela angústia, pela tristeza,
homens sem pedigree, homens sem nada. Poderia dizer que eram sem nada, se fosse hoje diria sem teto, sem terra, sem comida, sem esposa, sem filhos, sem amigo, sem nada. E de repente Deus pega estes homens, trabalha na vida deles e faz deles homens que vai da caverna de Adulão e entra em Jerusalém e ocupa o trono de Israel. E aqueles homens são o exército formado numa caverna. Você que quem sabe já desanimou, quem sabe já bateu a cabeça, quem sabe já sentiu que nada dá certo, que a sua vida é uma droga, que tudo que você tem tentado fracassou. Eu quero dizer para você, não. Deus está lá. Deus está preparando você para ocupar o trono. Não é isso que a Bíblia ensina para nós? Deus está nos preparando, irmãos, para ser o exército dele. O exército de Davi. Os valentes de Davi. Homens de um quilate incomparável. Homem treinado para a batalha. Homens que foi formado para ser ou podia dizer, os executivos de Davi, ser os primeiros ministros no seu reino, homens que foram preparados para defendê-lo, como aqueles dois homens que Davi estava cercado pelos inimigos, e ele disse assim: eu estou com sede, quem me dera ter um copo d'água lá de Belém. E para ir até Belém tinha que atravessar pelo exército inimigo. Dois homens levantam e dizem assim: nós vamos buscar água. E eles foram. Esses homens que não tinham teto, esses homens que estavam em aperto, esses homens que estavam endividados, esses homens que estavam amargurados de espírito, que havia perdido tudo, avança pelo exército inimigo na calada da noite, vai até o poço de Belém, pega a água e volta. E quando chegar, entregou para Davi. Ele disse assim: eu não vou beber. Essa água custou sangue. Vocês poderiam ter sido mortos por causa desta água. Isto é soldado para valer por um grande exército. Homens que Deus prepara, irmãos. Deus está formando um exército de batalhador incansável. Deus está formando um exército de homens e mulheres que não temem chamar o pecado pelo nome certo. Deus está levantando homens e mulheres para enfrentar um mundo de dúvida, de incerteza. E eu creio, irmãos, que Deus está levantando um exército de seguidores nesses dias em que as igrejas estão com medo de dizer a verdade, que as igrejas estão omitindo pregar o evangelho que pode mudar a vida das pessoas, que as igrejas estão com medo e que tem medo de dizer a verdade, porque a política isso, a política aquilo, a política aquilo outro. E eu quero dizer, um exército formado na caverna é o exército que Deus está preparando para enfrentar este mundo numa época como essa que nós estamos vivendo. Quem está disposto a se alistar? Se você é um desses, levanta a mão e agradeça a Deus. Vamos colocar de pé. Vamos agradecer a Deus por esse momento. Senhor Deus, nosso bondoso Pai, te agradecemos, Senhor, por estar aqui na tua igreja, com teus filhos, para aqui ouvir a tua santa palavra. Agradecemos, Senhor, porque tu conheces os seus filhos, a cada família, a cada pessoa. Agradecemos, Senhor, pela mensagem que veio ao encontro dos nossos corações. Senhor Deus, abençoa muito a cada família do Jardim Nova Europa e todos os vizinhos, aqueles interessados. Nós agradecemos, Senhor, tantas e tantas bênçãos que tu nos tens abençoado. Deus Pai, abençoa o pastor, o presbítero, toda a direção da igreja, Senhor, desde as crianças, Senhor Deus, porque as crianças são o futuro dessa igreja.
Senhor Deus, nos guarde, nos livre, abençoa muito o pastor Geraldo, e que ele, Senhor Deus, dê saúde, dê tudo que ele tem na vida, Senhor Deus, e a vida que ele dá pelos irmãos, pela igreja, por todos. Abençoa mais uma vez, nós te pedimos, a cada família, a cada representada aqui, a cada pessoa, Senhor Deus, porque nós recebemos tudo que nós temos, Senhor Deus, nós agradecemos porque vem das tuas mãos. Temos que reconhecer, Senhor Deus, da onde nós viemos, como vivemos, como foi o passado e o futuro e o nosso presente. Abençoa, Senhor, a cada dia, a cada vez que essa igreja cresça espiritualmente, em tamanho, em louvor e agradecimento a Deus. Abençoa o conjunto que entoa nessa igreja. Que seja abençoado, trazendo mensagem aos nossos corações. Ó Senhor Deus, abençoa o pastor Leandro onde ele está. E abençoa todas as nossas igrejas espalhadas na face do nosso Brasil, do nosso mundo, que ergue esta noite para louvar e bendizer o teu santo nome. Senhor Deus, nos guarde, nos livre de todo mal. Nós sabemos que o Senhor Deus é um Deus protetor, é o nosso Pai. Os seus anjos nos rodeiam para que nada aconteça a nós. Dê, Senhor Deus, uma semana de paz e alegria a todos, e de trabalho e de saúde. Abençoando e guardando, nós te pedimos, não em nosso nome, mas em nome do Pai Santo, nosso Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. E agora, terminando, nós dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as ternas consolações do Espírito Santo seja convosco, irmãos, e com todo o povo de Deus sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Podem assentar.